Pois é, nós já estamos ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Tic-Tac Podcast. Hoje o Heron está aqui conosco. Boa tarde, Márcio Pires. Boa tarde a todos os nossos internautas aí, né? No Brasil e no mundo acompanhando pelo YouTube. Aí o Tic-Tac Podcast, episódio 11, né? Hoje, quinta-feira, 10 de agosto de 2023. Muito bom estar aqui, né, com você. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez, falando sobre os assuntos que regem a nossa cidade e a nossa região. Muito ótimo. Heron, hoje nós vamos dar para monitorar bem, Heron, por gentileza, como é que tá saindo o áudio aí aí por nossos internautas, que hoje o Tic-Tac vai trazer tudo. Primeiro episódio da prestação de conta de Benjamin de Oliveira. Vamos aqui falar sobre... Tá muito bom aqui. Tá bom o áudio? Tá ótimo. Tá ótimo. Estamos fazendo esse... Eita, Heron, bateu na mesa, Heron. Primeira vez, Heron. Bateu na mesa aqui e sai barulho. Nós estamos monitorando o áudio, né? Então não bate não, Heron. Por gentileza. Então o que temos hoje aí? Heron, rapaz, o companheiro... deputado federal. O companheiro Sininja, bora aqui registrar aqui a ausência do Sininja, que já levou a primeira falta no Tic-Tac Podcast. Sininja, faltou hoje? Faltou. O que tá acontecendo? O Sininja está faltando no emprego, Sininja? O Sininja foi fazer... Não posso falar não. Mas só é para nós dois aqui. Não é só para nós aqui. Só para nós, porque não pode vazar, que ele não... O Sininja não quer que ninguém saiba. Vou fazer exame de próstata. Aquele exame da idade. Aí... Fez exame de próstata? Não. Vai fazer, claro. Vai faltar também no dia? Não sei, que eu tô agora, depois que tô acompanhando o Sininja, tu é preocupado. O Sininja foi lá, ferro do sangue, foi lá fazer o da idade até hoje, nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Será que se apaixonou por lá? Pelo médico. Sininja, velho. Não é possível, meu amigo. Sininja foi fazer os exames, rapaz. Mas terça-feira a Sininja tá na pega. Mas hoje o Tic-Tac tá exclusivo pra gente falar sobre a prestação de contas de Benjamin de Oliveira, deputado. Deputado Benjamin, né? Chegando aí o período de... Já se fala muito em política em Açailândia, então é um momento propício, né, para falar em relação às prestações de contas dos políticos, que são os pretensos candidatos da nossa cidade, né? E Benjamin, logicamente, que é um dos grandes nomes aí do destaques aí nesse momento, não é isso? Verdade. Hoje o Benjamin está aí como o principal candidato para a sucessão aí da Prefeitura de Açailândia, né? E isso, Heron, faz com que nós vamos ter que trabalhar em cima e saber como é que está sendo o comportamento de Benjamin de Oliveira, qual é traçar um perfil dele, como é que ele trata com dinheiro público. Porque conforme ele trata num pouco, ele trata no muito, né? Exatamente. Essa oportunidade é um teste, né, para o deputado, para o político Benjamin, que é o eterno candidato a prefeito, né, desde 2010 que está nessa luta aí. Muita gente fala que Benjamin começou aí em 2016, né, mas não é. Desde 2010 que Benjamin vem nesse trabalho para ser prefeito de Açailândia, se preparando, né, para assumir um cargo público. E é importante, sim, falar sobre essa questão principalmente financeira, prestação de contas, a organização, né, que rege a campanha do candidato. O que tem aí para nós hoje aí? Tem umas contas do Benjamin, Márcio, que ainda não foram aprovadas, né? Na realidade, aqui em São Luís foi aprovado com ressalva. E o Ministério Público Eleitoral recorreu da decisão e está hoje em Brasília, no TSE, para julgamento lá daquela corte.
existe uma justificativa para isso, né? Para que essas contas, para que o Ministério Público tenha entrado com uma ação? Sim, o Ministério fez um relatório, uma análise e apontou várias possíveis irregularidades na conta de Benjamin de Oliveira, a campanha para deputado federal. E aí ele recorreu e está lá. E aqui nós, né, o Tic-Tac, foi fazer também a nossa análise e também tem uns pontos também que nós estamos aqui para levantar. Não vamos aqui falar que está errado ou que não está, deixar para a justiça, né? Simplesmente vamos mostrar para a população como é que está a campanha, como é que foi feita essa prestação, como foi gasto esse dinheiro público e o local que foi gasto. Então aqui nós não vamos dizer se está certo ou se está errado. Esse não é o nosso papel de julgar e nem condenar ninguém. Mas só que o papel da imprensa é mostrar. É mostrar, e é interessante isso, Márcio. Eu acho isso uma coisa fundamental acontecer, principalmente nesse momento onde os políticos, onde os candidatos, onde os pré-candidatos, eles já trabalham os bastidores, porque nós já tivemos situação em Açailândia do candidato, né, o suposto candidato, ele concorreu a uma eleição com contas irregulares. E a população votar, ou a população saber disso no momento da votação, porque a imprensa muitas vezes não teve essa preocupação de mostrar isso. E o Tic-Tac tem feito esse trabalho, né? Isso é verdade. O Tic-Tac tem esse compromisso de trazer a verdade. Então, por isso que aqui nós não vamos tecer nada condenando ou inocentando, simplesmente vamos mostrar uma análise, uma pesquisa feita por nós aqui do Tic-Tac. Sendo que essa que nós vamos fazer é o primeiro episódio. Dá muitas que tem muitas coisas para ser mostrado, porque é uma pessoa que está aí para pegar uma prefeitura do porte de Açailândia. A Açailândia precisa hoje, mais do que nunca, essa eleição, eu estou falando direto, é uma eleição decisiva para o desenvolvimento de Açailândia. A Açailândia não pode mais eleger candidato sem competência. Candidato porque é bonito, porque é amigo, porque vai beneficiar. Não tem mais espaço a Açailândia para fazer essa votação. Vamos ter que fazer uma eleição hoje por competência. Competência por alguém que de fato tem as condições de transformar o município, levar o município para o seu principalmente patamar, né? Os vereadores. A população hoje eles têm que ter o maior cuidado na hora de votar, tanto para o prefeito e principalmente para os vereadores. Porque os vereadores é que fiscalizam o prefeito. Os vereadores que direcionam a política de uma prefeitura quando eles estão lá atuantes. Tanto é que você vê hoje esses vereadores. O Aloysio não consegue fazer uma inauguração porque os vereadores estão em cima. Então a gente fica em dúvida. Foi o vereador que fizeram essa obra ou foi o prefeito? Eles estão saindo, estão mais à frente do que o próprio prefeito nas obras. Eles têm tomado um protagonismo um tanto estranho, né? Inclusive em relação aos pedidos, a promessas de vereadores, execução de obras. Vereador promete obra, Márcio. Promete. Por exemplo, nós temos uma obra que ela é muito importante e ela tem sido uma obra muito bem vista pela comunidade e enxergada pela população, que é ali aquela obra da erosão, né? Então, assim, a gente, nos primeiros dias, eu não sei nem como é que a obra ficava, porque os vereadores eram lá dentro, direto, todo mundo tirando foto e quer mostrar. E, assim, eu entendo que o vereador faz parte do trabalho, da liturgia, a fiscalização. Mas a fiscalização que é feita em Açailândia não é da forma que eu entendo que tem que ser feita. A fiscalização é feita do trabalho, da execução, da produção. Do gasto, né? Não é do gasto, tem que ser feito do gasto. Do gasto, não fazem saber gasto. Como é que está sendo. Eles estão lá olhando se tá o trator, por onde está passando, o que está colocando, e não fazem... Fica caçando um lugar melhor para tirar uma foto. Para tirar uma foto, e na hora de fiscalizar o recurso
e de fato, o material que está sendo comprado, de onde está vindo, essa aí que eu acho que é a obrigação do vereador e que muitas vezes eles estão deixando porque querem aparecer na imagem melhor do que o gestor. Ok. Não, deixa eu só te perguntar. Esse suportezinho aí, é o mesminho do Sininja, né? Que ele usa também? É um semelhante. Mas não é o mesmo. Não, é o mesmo, é um semelhante. Ah, tá. Pois é, né? Fazer o quê? Sim, olha, já tem aqui o chat, já estamos já com mensagem. Denivaldo, Ataídes. Manda um boa abraço tarde, aí, pessoal. O Denivaldo tá em Mato Grosso. Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso. Meu amigo Denivaldo vinha acompanhando lá o Tic Tac Podcast. Grande abraço. E esse de baixo, José Fagundes. Fagundes é um grande amigo nosso também, né? Fagundes aqui na nossa região. Ele, apesar que viaja muito aqui, mas sempre pela região, mas daqui já sai grande. O Sininja não veio, mas dava menos pra participar aqui no bate-papo também, né, da Sininja? Sininja, velho. É assim, né, Heron? Vamos fazer o quê? Heron, Sininja tem suas razões. Pra deixar o Sininja de mão, companheiro, velho. Vamos começar o nosso podcast de verdade, lá, né? Vamos ver o que tem aí, né, pra gente... acredito que o pessoal já tá até assim, fica naquela ansiedade de querer ver o que tem aí, né? Mas aí nós temos que deixar tempo para eles compartilhar, né? E você... compartilha logo aí pro deputado Benjamin de Oliveira. A mim, Márcio, nem a mim você não mostra o que tem aí, rapaz. Isso aí... Nem eu tô sabendo o que tá acontecendo nesse episódio de hoje. É mesmo, Heron. Pois é, Heron. Então não bora na pega, Heron. Heron, então aqui vamos já iniciar o Tic Tac Podcast. Hoje vamos fazer o episódio exclusivo aqui da prestação de conta de campanha do deputado federal Benjamin de Oliveira. O primeiro episódio da prestação de conta de Benjamin de Oliveira, depois vai vir outras, né? Outros, tanto dele e também de outros, né? Bora lá. Então, aqui é a divulgação da candidatura de contas eleitorais do Dr. Benjamin, deputado federal do Maranhão, União Brasil. Ele disputou com o número 4400 e foi deferida tudo ok, né? Então, o que chamou a atenção na primeira vista nessa prestação de conta do deputado foi o gasto com gasolina. Esse posto 4 rodas, ele é um posto de gasolina aqui de Açailândia. Os 4 rodas. E quando emitiu notas ali, vendeu R$60.500 de gasolina para a campanha, né? Isso. Que totaliza 2% da verba de campanha. 2% da verba da campanha. Então, o que é isso quer dizer? Mas esse outro posto MG, que é do município do Itinga, também posto vende gasolina, do município vizinho nosso, nós também não é tão vizinho, mas só que... É de Itinga ou... Cidelândia. Cidelândia é cidade vizinha, né? Isso. Vizinha. Ou seja, lá nesse posto de gasolina, o candidato agora, deputado federal Benjamin de Oliveira, gastou R$330 mil. 11% da verba toda da campanha foi gasta nesse posto de... 8 vezes mais, né? Enquanto num posto de Açailândia ele só gastou 2% da verba. E lá em Cidelândia ele gastou 11% da verba, mais de R$300 mil. Isso chamou a atenção, o motivo dele ir fazer todo esse gasto nesse posto lá em cidade vizinha, né? É interessante isso aí, porque, assim, embora seja uma campanha para deputado federal que não tem essa prerrogativa de gastar no município, apenas aqui, mas de fato chama atenção, né? O Benjamin, ele tem fortes laços com o município de Cidelândia, né? Família, sogro, deve ser isso, né? Não sei,
Aí, Heron, o que é que chamou a atenção? Porque nesse primeiro, que é o posto aqui, 4 rodas, de Açailândia, os números são pouquinho, é R$100, Deixou um pouco de dinheiro aqui, né? Isso, 400. E veja que não é os números fechados. Redondos. São números redondos, sem dizima periódica, sem centavos. Uma prestação de conta muito bem feita, muito bem justa, né? E, de fato, mas eu não acredito que seja só por isso que nós estamos tendo dificuldade de prestar, de fazer essa prestação de contas do deputado. Alguma coisa deve ter a mais. O que você... Aí, quando vamos fazer a análise lá do posto do Cidelândia, a gente consegue ver que já não tem uma paridade no gasto. Você vê que só de uma lapada é 7 mil, 28 mil, 24 mil, 110 mil, 46 mil, 42 mil, 10 mil e por aí vai. Que totalizou grande, 330 mil reais. Muito dinheiro. E para gasolina, Heron, quando chega em número muito redondo, é difícil o gasolina fechar redondo. Você é bastante também. Eu também acho estranho, porque não tem centavo, não tem 30, não tem dizima periódica, não tem sobra. Parece uma prestação de contas feita no mesmo dia, né? Parece que foi um negócio meio estranho, né? Feito, a coisa parece muito bem feita. E assim, o posto ali. Então, Heron, aí chamou a atenção pra gente ir atrás, né? Disse, rapaz, bora ver o que foi que chamou a atenção do deputado, do candidato, para gastar. Aqui. Tá tranquilo aqui. Aí, para gastar tanto num posto em Cidelândia. E aí, Heron, sabe o que foi que a gente encontrou lá? Vamos lá. Município de Cidelândia e tal. Olha aí, Heron, CNPJ, MG, Autoposto Líder Limitada, nome de fantasia, Autoposto Líder, rodovia MA 123, número sem número, complemento KM 27, bairro Zona Urbana, município de Cidelândia, Maranhão. É o quadro de sócio que fui dar uma olhada, né, para saber. E aí tem Mariana Lopes, uma proprietária, sócia administrativa, e tem Gisele Lopes Sampaio, sócia administrativa. Bingo! Bingo, Gisele Lopes, esposa do deputado. Bingo! O homem fez o cercamento pra dentro de casa. Cercou pra casa. Ficou em casa, ficou no bolso, né? Eita, o cabra fez o fechamento pra dentro de casa. Aí trouxe pro saco e pro bisaco, né? Que como fala, o ditado popular. Pois é. Isso é estranho, não é, Márcio? É porque o que a gente vê essa distorção nos valores dos postos de gasolina deixa a gente assim meio com a pulga atrás da orelha, né? Para saber, ir atrás para saber qual foi o motivo desse empenho todo de gastar esses 330 mil reais em um posto de combustível lá em Cidelândia. E aí é estranho mesmo, porque ficou em casa E bingo, aí a mulher e a sogra. Mulher e sogra. Dona do posto. Pode isso, Márcio? Pode isso? Eu acredito que já há processos já transitando em Brasília, no TSE, pedindo a condenação e a devolução de todo esse dinheiro que foi só feito o cercamento para pessoas que são diretores do partido. Somente ali para a cúpula do partido. Isso, então para isso já está havendo, já está tendo. Mas só que aí você chega. Se a justiça já está fazendo esse fechamento para quem faz parte do partido, imagine a pessoa
que fez o cercamento para dentro da própria casa. Márcio, é isso que tem gerado essa dificuldade, então, na prestação de contas do deputado? Seria isso? A justiça teria enxergado esse tipo de comportamento nas contas? Né? Eu acredito que não, porque eu ainda não vi ainda essa parte. Vai chegar lá ainda na mão da justiça, né? O tic-tac vai fazer esse encaminhamento e pedir análise para saber se pode acontecer isso, se o político pode fazer esse tipo de coisa com fundo, porque hoje o fundo partidário é um fundo do dinheiro público. Do dinheiro público. Então tem que ter a essência pública para gastar ele. Então eu acredito, isso é uma opinião minha. Fica muito suspeito. No mínimo, né? É imoral. No mínimo imoral, é isso aí. É importante você falar disso aí, porque nós estamos falando aqui, não é um cidadão comum. É um cidadão que pretende, né, ser prefeito do município, é um deputado e que tem beneficiado a sua família com o dinheiro dos recursos da campanha. Imagina quando chegar na prefeitura do município, o que vai acontecer? Será que vai encaminhar tudo isso para as empresas da família, Márcio? Essa é a sua preocupação também? Porque isso passa a me preocupar com relação a isso. Porque o perfil, né? O que é que tem que ver? É o perfil do candidato, do político. Quando o político ele não tem a preocupação da qualidade do gasto público com pouco, ele não vai ter no muito. Então, quando ele acha normal fazer um cercamento desse para dentro de sua própria casa, aonde vai entrar dentro da sua renda, você fica preocupado. Porque vem muito mais coisas por Porque aí, chega aí, qual é a garantia que foi abastecido 330 mil num posto do Cidelândia da sua esposa? Que é da sua esposa e dele próprio. Dele próprio, é casado com ela. Ele é casado com ela, então... Quem é que vai garantir que esse dinheiro foi mesmo de gasolina? E os números, né, Márcio? Eu não estou dizendo aqui que seja... Nós não estamos condenando, mas chamando a atenção para essa... Porque fica dúvida. Essa regularidade nos números, a coisa muito bem feita, parece muito bem maquiada, muito certinha. Olha ali, 294 mil, redondinho. 46 mil, redondinho. 110 mil. Redondo, assim, a coisa muito bem feitinha, muito bem alinhada. Aí... chegaram, aí é uma situação que temos que trazer a público. O deputado hoje, ele precisa trazer uma explicação palpável. Não adianta aquela explicação de figurinha em grupo de WhatsApp, aquela defesazinha de figurinha que o povo dele fazem, porque aí é grave, é um fechamento para dentro de casa. E grande, né? Mais de 330 mil reais, viu? Então, 330 mil redondo. Então, fica em casa, lucra com a própria campanha, não é? Então, é uma situação que precisa que a justiça analise e saiba que se esse cercamento aí foi feito dentro, se a lei permite isso. Se a legalidade nisso, né? E imoralidade, minha opinião pessoal, igual você falou, você tem a sua opinião pessoal, eu tenho a minha opinião pessoal, imoral eu acredito que seja. Não é? Porque agora, aí é um perfil de um candidato que deixa a gente com medo. Que vai legislar em causa própria. E isso aí é ilegal. Dá pra gente até falar assim pro povo de Açailândia: não testa que não presta. Não dá para confiar, não dá. Se realmente isso aí for verdade, se isso aí... Não, isso tá na prestação de conta. Porque está aí, não tem como dizer se isso aí for verdade. Tá na prestação de conta prática, lá no TSE. Dessa forma aí você pode dizer tranquilamente que o político está legislando em causa própria, porque ele está beneficiando a si próprio. Ele divulgação de candidaturas mesmo. E contas eleitorais, doutor Benjamin de Oliveira, deputado federal do Maranhão, pela União Brasil, tá lá. Não é uma coisa... Tá tudo lá. Só basta a gente saber olhar. E se tiver alguma coisa suspeita, a gente acha. Com certeza, certamente. E isso deve ser das razões pelas quais
essas contas do deputado até hoje não foram ainda julgadas, né, procedentes, não é isso, Márcio? Porque existe improcedência nessas contas. O Ministério Eleitoral, o Público Eleitoral quer a reprovação delas. Quer que seja julgada improcedente e que seja reprovada as contas do deputado Benjamin de Oliveira. Pois isso é sério, viu, Márcio? Mas só que essa informação é fichinha à vista das outras que tem para vir. Tem mais coisa ainda, Márcio Pires? Tem mais capítulo da prestação de conta de Benjamin de Oliveira. Pois então, uma coisa séria demais. Coisa séria. O deputado Benjamin de Oliveira, então, precisa vir a público explicar tudo isso aí. Aí, Heron, vamos para frente, Heron. Vamos para frente para a gente ver mais outro item, Heron. Aqui, Heron, é uma .com Empreendimentos Limitada, uma gráfica de Imperatriz. Gastou 42% do recurso da campanha só nessa gráfica. É o total ali de 1.200.500 reais. Só com material. Mais de R$1 milhão gasto em uma gráfica na Imperatriz. Mais de 42% do recurso da campanha foi investido só nessa gráfica. E a Açailândia não tem gráfica? Ou tem? Tem, a Açailândia tem várias gráficas. Né? Várias gráficas no município de Açailândia e realmente, Márcio, é estranho porque o deputado Benjamin de Oliveira, que se candidata como prefeito de Açailândia, porque agora ele é deputado, mas ele é um candidato a prefeito, suposto candidato, provável candidato a prefeito, ele não deixa os recursos dentro do município, rapaz. Ele não incentiva o comércio do município. Alguma coisa tem, porque não é possível que isso aí seja por uma questão de preço apenas. Assim, nós precisamos entender o motivo pelo qual o deputado ele não valoriza o comércio do município de Açailândia, Márcio. E é onde ele tem uma entrada eleitoral grande. Exato, é o seu reduto eleitoral. Empresário. Mas só que 42% do recurso da campanha, quase a metade do recurso da campanha do deputado, foi gasto em uma única gráfica. Uma única gráfica. E de fora. Imperatriz. E vamos já saber qual é. Também com os valores até altos e também redondinhos, né, Márcio? Bora aqui, agora ver os valores, Então, 380 mil, 35 mil, 240 mil, 35 mil, 48 mil, 60 mil, 99 mil, 294 mil, 15 mil, 60 mil e 7.500. Esses são os maiores valores já nessa gráfica. Que o total foi R$1.273.500. 42% do recurso da campanha foi gasto nessa gráfica. Não teve uma gráfica de Açailândia que trabalhou para o deputado? Teve, mas não chegou nem a... Não chegou a... Nem lambeu. Nem lambeu. Nem lambeu. Aí vamos saber É de parente também ou não? Calma, Eu fico preocupado porque eu já vi essa outra situação lá atrás, então já penso que pode estar acontecendo a mesma coisa aqui. Eu não sei se estou certo, né, meu amigo Márcio? Mas eu estranho também essa preocupação, essa movimentação, não é? Verdade, Mas vamos aqui, bora para outro slide, né? Passar outro slide, agora aqui nesse... Aqui o CNPJ 11.365.521/2000 de ré, -40, razãosocial.com Empreendimentos Limitada. Nome de fantasia, gráfica e editora.com. Quadro de sócios administradores, Maiara Celeste Pereira de Lima Oliveira. Guarda bem esse nome, viu? Tudo bem. Zacarias Santos de Lima Júnior, também sócio administrativo. Guarde bem o nome dos donos dessas empresas, que vai ser decisivo para a gente entender mais na frente
porque tem a ver esses sócios com esse gasto assim tão alto em uma única gráfica. Então, Maiara Celeste Pereira de Lima Oliveira e Zacarias Santos de Lima Júnior. Vamos decorar esse nome, porque vai... Vou responder aqui um pouco aqui no celular enquanto você pode falar, né? Pois não, então vamos aqui. Carolina, existe um blog chamado Flávio Aires. Carolina, gráfica fantasma na prestação de conta da eleição 2020 do Dr. Erivelto. Não sendo a primeira vez o uso de empresas de papel para desvio de recurso ou formação de caixa 2, pode este grupo na administração Carolina no Maranhão. A John Bandeira Serviços de Confecções e Gráfica Limitada, que aparece na prestação de conta do reeleito a prefeito de Carolina, Maranhão, Dr. Erivelto Teixeira Neves, suspeita de ser fantasma, pode vir trazer dor de cabeça ao grupo do prefeito e a ele mesmo, de acordo com o declarado na prestação de conta eleitoral de 2020. A coligação do então prefeito eleito afirma que a John Bandeira Serviços de Confecção e Gráfica Limitada recebeu 31,77% do valor da campanha. E vamos continuar aqui ainda a matéria do blog, né? A suposta gráfica é do município de São Miguel do Tocantins. Tem o nome Fantasia de Bastos e Gráfica John Bandeira. Nome de um ex-cantor da região. Tem R$500 mil de capital social e fica situada na rua Oswaldo Cruz, número 13, no bairro Bela Vista. A sócia proprietária é uma professora de língua portuguesa de nome Maiara Celeste Pereira de Lima Oliveira. E seu sócio administrador, seu irmão Zacarias Santos de Lima Júnior. Mas a agente público por trás das movimentação pelo registro de cadastro da Receita, ela é uma multinacional que tem como atividade principal confecção de roupas profissionais, exceto sob medida. Tu lembrou desses nomes? Lembrei dos nomes. E a atuação, inclusive, aí tá diferente, não é isso? Os nomes são iguais, o lá da gráfica de gastou mais de R$1 milhão. A mesma gráfica que é suspeita de lavagem de dinheiro lá em Carolina. É a mesma gráfica que presta serviço para o nosso deputado federal, Márcio Pires. R$1.273.500. E aonde a gente vamos pegar, que eu pedi para a gente decorar, é os mesmos. E aí, meu amigo, a matéria ainda segue ainda. Então a gente já viu que os nomes são iguais, não pode dizer que são as mesmas pessoas. Exatamente. Não estou aqui dizendo que é as mesmas. É muita coincidência, né? Mas os nomes são iguais. São iguais, tudo, né? Até os dois sócios, não é? Até os dois sócios. Disse que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Vamos para frente. Indo em loco, isso ainda matéria do blog. Indo em loco, constata-se que é um galpão à venda e que apenas mantém-se uma operação pequena de cabo de vassoura, e ao cruzar as informações da empresa com o banco de dados do Ministério do Trabalho, fez surgir a suspeita de que a gráfica não tinha a estrutura necessária para prestar os serviços. Fazendo o levantamento mais a fundo, constatou-se que há uma pequena fábrica de cabo de vassoura. É diferente demais, né? É, de material gráfico. Vai ser grande. E que não houve nenhuma confecção em 2020 de santinho ou material gráfico no local, e que não há ou houve máquinas gráficas no recinto, segundo o depoimento colhido no local. Na primeira parcial de prestação de conta da reeleição do senhor Dr. Prefeito Erivelto Teixeira Neves, o valor declarado a esta empresa foi referente a 32%, R$30 mil. O mesmo nome, a mesma gráfica suspeita, o mesmo modus operandi, e
Isso aí precisa ser apurado, Márcio Pires. Isso é preciso, é uma obrigação, né? Nós temos aí um caso que supostamente pode ser lavagem de dinheiro. A minha opinião pessoal, dentro do conhecimento que eu tenho, vendo tudo isso aí, eu acredito que alguma coisa aí não está certa. Coisa errada não está certa. Alguma coisa está errada, alguma coisa não está certa nisso aí. Tá no mínimo muito estranho, lógico que a última palavra é da justiça, embora nem tudo que a justiça julga procedente pode ser. Agora, meu amigo, a última palavra é da justiça, porém é um caso no mínimo muito estranho. No mínimo, o que cabe aí, aquela palavra que diz: diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. Não é isso? Eu te direi quem tu és. Como é que pode um deputado, uma pessoa que se porta, se comporta e se coloca na posição de um defensor do recurso público, um administrador do dinheiro público, ele fazer negócios com esse tipo de pessoas, ou esse tipo de empresa, esse tipo de comportamento dentro de uma campanha política, e se chegar ao poder, isso pode continuar. E isso aí também pode não existir. Presta quem não presta. E outra coisa, isso aí pode não ser inocência, não. Isso aí pode, fatalmente, isso aí pode ser proposital, Márcio. Inocência com mais de R$1 milhão? Não pode, não existe. É isso. Não, aí não é existe. Só coincidência. Isso aí não pode ser apenas coincidência. Na minha opinião, não. E vamos mais nesse caso mais a fundo aqui, vamos ver. Então, a operação, qual é esse nome, não? Exprobo, rejeição, censura. Olha aí, quem sabe. Com o objetivo de desarticular um grupo criminoso responsável por realizar fraude em procedimentos licitatórios, ato de corrupção e desvio de recurso público, a Polícia Federal deflagrou na quarta-feira 25, isso do ano 2020, a Operação Explombo. Cerca de 50 agentes cumpriram 18 mandatos de busca e apreensão em Palmas, Lagoa do Tocantins, Santa Maria do Tocantins, Augustinópolis, São Miguel do Tocantins e em Imperatriz. No Maranhão, desvio de fundos municipais. As investigações apuram a atuação de um grupo criminoso ao nome usado. Esse é um texto publicado pela Polícia Federal. Ele usou o nome. As investigações apuram a atuação de um grupo criminoso responsável por realizar fraude licitatório e desvio de recurso público em contratos envolvendo recursos de fundos municipais da saúde e da educação de 2017 a 2019. De 2017 a 2019. Identificou-se ainda a possível participação de agentes públicos dos municípios nos fatos em apuração que teriam favorecido as empresas investigadas nas licitações em troca de favores depositados em contas destes. Com as ações de hoje, a Polícia Federal busca robustecer o conjunto probatório existente com a obtenção de novas provas, fazer cessar a continuidade das ações criminosas, e por aí ele leva. Ou seja, a polícia está com os termos chamando criminoso. Fazendo investigação de um grupo criminoso. Esse é o mesmo grupo da gráfica. É o mesmo nome, Arão. São os mesmos nomes dessa gráfica que o Benjamin contratou e gastou lá, né? 42% da sua verba total de campanha. Nessa gráfica. Tá aí de novo o slide, ó. 1.273.500 reais, 42% da verba total de campanha do deputado Benjamin de Oliveira. Aí, Aaron, fica a pergunta.
42%, então vamos lá. Vamos conjecturar aqui que 42% da verba de campanha do deputado Benjamin de Oliveira pode ter ido parar nas mãos de um grupo criminoso, segundo a Polícia Federal. Segundo a Polícia Federal. Porque se forem as mesmas pessoas, Benjamin de Oliveira precisa ser investigado e se faz parte. Faz parte, precisa. Até mesmo essa explicação, se ele é inocente, ele deve essa explicação para si próprio. Eu não acredito, Márcio Pires, que um cidadão em pleno século XXI, um cidadão com conhecimento, com toda a cultura do deputado Benjamin de Oliveira, cai numa pataquada dessa aqui e vem dizer que é apenas coincidência ou inocência. Fui enganado. Eu não sabia quem era. Será que cabe, Márcio, a essa altura do campeonato, esse tipo de... Eu já estou me antecipando a resposta. Depois que ele fez aquele papelão com o pessoal lá, os assentados ali da Suzano, 50 bis, do Terra Prometida, a gente pode esperar tudo dele. De fato, né? Quando eu me antecipo a esse tipo de resposta... Porque existe... É baseado nisso também. Tem a comprovação, o povo fizeram a comprovação, marcou a reunião do Benjamin junto com a vereadora e depois ele foi para a rádio desmentir. Disse que não era. Voltou para trás, negou. Então, depois disso aí, tudo a gente pode esperar dele, viu? E vamos mais ainda, não, aqui. Já tem coisa aí, Márcio? Bora mais na frente, Heron. Márcio Pires, você está municiado. Aqui, Heron, é a movimentação dessa empresa como se teve alteração. Ou seja, fui atrás para saber se esse grupo fez uma movimentação de mudar de estado para vir para o Maranhão. E tá aí, na Juscema, o registro que houve a movimentação da empresa. A empresa, ela... Do Tocantins, né? Isso, do Tocantins houve a movimentação de mudança de filiais, mudança de estado, mudança de um bocado de coisinha aí, tá registrado tudinho lá, o movimento da empresa. Então a empresa fez sim um movimento e aí dá pra gente ver que o movimento é próximo de 2022. Em setembro, né? Isso. Setembro de 2022, no meio já da campanha. A campanha desenvolvendo, a empresa gráfica contratada, ela nasceu aqui no Maranhão no meio da campanha, já com a campanha rolando. Essa empresa, ainda assim, ela ganhou uma licitação, porque eu acredito que tenha havido uma licitação, uma cotação de preço. Né? A campanha que começou em agosto, julho, final de julho, começo de agosto, mas em setembro é que a empresa foi registrada no Maranhão. Coincidentemente, a mesma empresa que foi registrada aqui em setembro é a empresa que tem o seu nome citado naquele esquema criminoso. Os sócios têm o seu nome citado no esquema criminoso de lavagem de dinheiro. Pois é. No mínimo, muito estranho. Muito, mas muito estranho. Né? Muito estranho. E uma pauta que a população precisa de uma resposta, tendo em vista que esse aí é o possível candidato a prefeito e está no cargo de deputado federal representando o Maranhão, né, e pago com recurso público. E isso precisa ser trazido à tona. Precisa ser trazido à luz da verdade para que a população saiba com quem nós estamos de fato lidando. Verdade. Heron Oliveira, Heron. Pois é, Heron. Pois o Benjamin de Oliveira,
fechou, né, mais de R$1 milhão nessas gráficas com esse povo e levantou essa preocupação. A sua opinião, Márcio Pires, o que acontece aí? Aqui? Aqui no mínimo que ele vai ter que a Justiça Eleitoral vai solicitar uma operação para comprovação que se isso tudo foi mesmo impresso e usado. Então, acredito que vão ser feito diligência aí nesse órgão para fazer a devida apuração essas contas denúncias. aqui, elas estão anexadas já às contas que tem ressalvas do deputado, ou esses números ainda não fazem parte desse processo, Márcio Pires? Não, esse aqui é um levantamento feito por nós. Feito pelo Tic Tac Podcast. Tic Tac Podcast. Mas vai estar lá, porque daqui a pouco nós estamos subindo lá no portal na ouvidoria lá do TSE e fazendo esse pedido, né? Que eles olhem lá com carinho esse caso, se há alguma irregularidade, que a gente pode aqui falar. Então, falando de ações que levantam suspeito de uma imoralidade, da qualidade do gasto público. Então, o que é que nós estamos aqui levantando? É sobre a qualidade do gasto público. Como foi que o político Benjamin de Oliveira gastou o dinheiro público? Precisa ser feito. Porque conforme ele gasta num pouco, é um perfil que ele vai trazer por muito. Isso não existe outra coisa. O município de Açailândia não existe aqui a gente passar sabão em cara de gato, dizer, não, ele com 3 milhões e um pouquinho de campanha, ele não teve preocupação de obedecer a legislação do dinheiro público, mas só que quando ele ganhar a prefeitura ele vai obedecer? Não vai, rapaz. Quando ele botar a mão lá em 35 milhões mensais. Não vai. Olha aqui, então essa daqui é o .com empreendimento, a gráfica lá que foi gasta aquele mais de 1 milhão, olha. Mayra Celeste Pereira de Lima Oliveira, Zacarias Santos de Lima Oliveira. Mesmo sócio, mesmo modo operandi. Isso, agora, vai lá de novo, olha. Lá da empresa, lá que da gráfica, John Bandeira e tal. Mayra Celeste Pereira de Lima Oliveira e Zacarias Santos de Lima Oliveira. Júnior, mesmo as pessoas, assim, mesmo nome, mesmo ramo de atuação, mesmo modo de agir e uma gráfica que está sendo investigada. Um grupo criminoso que está sendo investigado pela Polícia Federal é, portanto, o grupo responsável pela produção, confecção do material de campanha do deputado federal Benjamin de Oliveira de Açailândia, no estado do Maranhão. É isso. Simples assim, não é, Márcio? Simples, né? Simples assim. Simples se fosse com dinheiro dele, né? Mas com dinheiro público não é simples. É um assunto grave, porque estamos trazendo à tona um perfil da qualidade do gasto que ele usa, o perfil do político, que aí a população tem que ver se é esse perfil de político que a gente quer para sair, né? Ou se é esse perfil de político que nós precisamos aqui no nosso município. Isso. Porque, afinal de contas, a Açailândia, ela precisa, Márcio, se livrar desse perfil político, dessa forma de fazer política que existe dentro do município, porque parece que ninguém liga muito para a coisa pública. As pessoas não estão nem aí. Eles chegam aqui, assumem o cargo de político no município, seja de prefeito, seja de vereador, e parece que a justiça não existe para eles. A partir do momento, eles ainda têm um pouco de compromisso com o cidadão enquanto estão falando em campanha, enquanto eles estão fazendo campanha, enquanto eles estão ali tentando convencer o cidadão que vota, que não apenas vota, mas que paga, né, os seus salários. O cidadão que construiu esse município, um contribuinte, enquanto o político está tentando ali conquistar o voto, eles têm um compromisso com o cidadão. Falam de coisas boas, falam de compromisso, falam de moralidade, né? Eles
falam de clareza, mas aí a partir do momento que a pessoa assume o mandato, ele assina o documento, parece que tudo isso acabou. Não liga mais, pouco importa. E quando vamos mexer, porque nesse caso nós estamos falando da prestação de conta ainda da campanha, aí que nós vemos o estrago. Porque é interessante nós falarmos isso, porque, Márcio, nem toda a população, nem todo cidadão desse município, morador daqui, ele tem essa oportunidade ou tem essa preocupação de buscar isso, de pesquisar. Às vezes a pessoa não tem acesso, não tem conhecimento, falta essa oportunidade, e aí o cidadão vota cegamente para pessoas que usam o poder público municipal, que usam o dinheiro do povo para se beneficiar, para beneficiar parentes, para beneficiar amigos, isso, para beneficiar grupos que vivem de saquear o dinheiro público. É tanto isso, Márcio, uma coisa que chama a atenção da gente. Eu, particularmente, sou contra isso. Sou uma pessoa que bate sempre nessa tecla, não é porque eu seja melhor do que ninguém, porque eu seja piegas, que eu queira estar aqui fazendo confusão. A questão é que a Ceilândia, ela é um município e tem vários ex-prefeitos, ex-vereadores com problemas na justiça, exatamente por conta dessa falta de informação que o eleitor tem, a pessoa que vota e que elege esse político e acaba votando nele novamente. Principalmente porque a pessoa não tem acesso à informação. E essa é a preocupação que nós temos tido hoje aqui no Tic Tac Podcast, de mostrar, né? Nós não estamos aqui julgando e condenando. Nós estamos aqui mostrando o que possivelmente pode acontecer. Mostrando também o que aconteceu. Se é ilegal, eu não sei se é ilegal. Mas a minha opinião pessoal é Mas imoral. é imoral. É imoral. Na minha opinião pessoal, é imoral. Não é? Aí eram 330 mil na gráfica da esposa. Do posto, né? No posto da esposa. E mais de 1 milhão em uma gráfica que é investigada por desvio de dinheiro. Sócio. Né? Os sócios são investigados por desvio de dinheiro. Assim, eu vejo tantas gráficas. Eu já trabalhei com gráfico, viu, Márcio? Já, eu fui gráfico. Mas, fui vendedor de gráfico. Pois nessas gráficas da Ceilândia aqui, eu já trabalhei nelas tudinho aqui. Esse gasto de mais de R$1 milhão foi feito muita coisa. Foi na muita campanha. coisa. Apesar que material gráfico não é exatamente um produto barato. Não é. Mas, assim, o que eu vejo, Márcio, é que dentro de Açailândia tem vários empresários desse ramo produzem material gráfico e produzem material de campanha e que são empresas que estão aqui lutando, são empresas de pessoas que estão fundamentadas dentro do município e que essas empresas, elas investem aqui. Elas criam seus filhos aqui, elas compram no comércio local e o deputado vai gastar com a empresa de fora e não é simplesmente o fato de estar gastando com a empresa de fora. Eu não estou questionando isso apenas. Eu estou questionando é que vai gastar com a empresa de fora que está sendo investigada por crimes contra o dinheiro público. E o deputado botando mais dinheiro público. E o deputado vem e bota mais dinheiro público, incentivando isso e tirando. Não é? Porque suponhamos que o deputado dividisse aí, ele que sabe como é que ele vai gastar o dinheiro da campanha dele. Porém, vamos aqui. Vamos falar, vamos puxar aqui para o lado do comerciante. 1 milhão que o deputado gastasse dentro do município de Açailândia nas gráficas, incentivar muito o comércio daqui. Nós temos aqui o quê? Umas 5, 6 gráficas? Umas 5, 6 gráficas, eu acredito que tem em Açailândia ainda. E essas 5, 6 gráficas, na época de campanha, elas estão aí sofrendo. Né? E isso ia gerar um emprego aqui. Ia gerar, inclusive, uma moralidade maior para essa campanha. Porque está aí, ó. Será que o deputado é inocente nessa questão? O que é que tu diz? O que é que o povo de Açailândia vai achar? Eu, sinceramente, minha opinião, a minha opinião pessoal, eu não acho que isso aí seja apenas inocência, tolice. Não, me enganaram, chegaram aí com material dizendo que era uma coisa idônea. Não pesquisar, no mínimo pesquisar de onde vem, como vem. Olha só,
O capital social da empresa tem 500 mil reais, tá falando lá. Tá. E aí, o capital social da empresa, 500 mil reais, e ele gasta 1.273 mil na empresa que... E se não dá certo? Se essa empresa resolve dar um golpe? 1 milhão é o dobro do capital social da empresa. O dobro. Alguma coisa errada não está certa aí. Alguma coisa. E aí nós vamos dizer o quê? Não testa que não presta. Eu falo isso, não testa que não presta. Não testa. Esse tipo de atitude e esse tipo de comportamento, essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, eles não merecem, a Ceilândia não merece esse tipo de gente, Márcio. Não testa que não presta. A nossa cidade não merece mais isso. Nós não podemos passar por isso mais uma vez, porque nós já passamos por isso. A história do nosso município, olha, as contas reprovadas só dos prefeitos, Márcio, que passaram pelo município de Ceilândia, o último levantamento que nós fizemos dava mais de 1 bilhão de reais. E prefeitos precisavam devolver para os cofres da prefeitura de Ceilândia. 1 bilhão de reais. Você tem noção do que isso daria para fazer? E o que é que os políticos estão fazendo, né, para voltar esse dinheiro para os cofres públicos? Para voltar esse dinheiro para os cofres públicos. O que a Ceilândia perdeu, né? São 5 ou 6 gestões que passaram pelo município. E a Ceilândia perdeu com 1 bilhão de dinheiro jogado no ralo, perdido, roubado por esses políticos. Então a Ceilândia ela não pode mais se dar ao luxo de escolher errado um político, ou que seja o prefeito, ou o vereador, ou o deputado, que tenha esse tipo de comportamento irresponsável com o dinheiro público. Mas essa é a nossa preocupação. Essa é a minha preocupação como cidadão de Ceilândia, como morador de Ceilândia, né? Eu não sou filho de Ceilândia, eu não nasci aqui, porém eu cheguei aqui, eu tinha 2 anos de idade. Eu moro aqui desde 1975. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 anos de idade e me criei aqui dentro desse município. E vendo tudo isso acontecer aqui, nessa cidade, prefeito entra, deputado, e os caras entram pobres, lascados, daqui a pouco estão ricos, milionários. E a Ceilândia? E a Ceilândia no buraco. Mesmo jeito, no buraco. Então, por quê? Por conta dessas escolhas irresponsáveis. Político que não tinha condição de abastecer o carro, tá de helicóptero, e o cidadão a pé, sofrendo, dentro de buraco, dentro de lama, não tem esgoto, não tem um hospital de qualidade, não tem UTI, porque se nós formos falar de tudo de irregular, de errado que acontece, que nós recebemos de denúncia dentro desse município diariamente, nós fazemos parte desse mundo da imprensa, nós vamos ouvir isso direto. A culpa de quê? Desse tipo de atitude irresponsável do político que não tem compromisso com o cidadão, com o dinheiro público, com a coisa pública. E se não tem essa responsabilidade durante um período de campanha, onde ele tem que mostrar, onde ele tem que te conquistar. Porque durante o período de campanha, é a hora do cabo, ele vai te conquistar. É as flores, né? É os presentinhos, é a caixinha de bombom, é como se estivesse conquistando ali uma namorada. Não é isso? Então, nesse período, o camarada não tem a preocupação de fazer a coisa da maneira correta, e depois que ele casar, depois que botar a aliança no dedo, pronto, depois que assinar o documento, ele vai ter? Não vai. É a mesma coisa, meu amigo. Tonis Mocinha, boa tarde. É no nosso chat ao vivo. Obrigado pela presença e tá aí nos acompanhando aqui no nosso podcast. Nós já estamos com quase 1 hora de podcast. Agora eu olho para ti e pergunto, tá satisfeito? Satisfeito, né, Márcio? A gente não está. Não vamos ficar, nós nunca estamos satisfeitos principalmente com o que tem acontecido no município. Mas eu acredito que nós conseguimos explorar aí um assunto
né? Levar o conhecimento da população, né? Um assunto que, claro, nós precisamos falar ainda um pouco sobre esse assunto, quanto tantos outros assuntos que nós temos tido a preocupação de levar ao conhecimento da população. E por hoje eu me dou por satisfeito, né? Não, mas aí essa prestação de conta vai ter outros capítulos, é muita coisa que precisa ser desmiuçadozinho, com calma, porque o interesse nosso é trazer a qualidade do gasto desses mais de 3 milhões. Como é o perfil do candidato que está tendo como... o candidato que eu vou votar. Isso, então você tem que trazer, e acredito que poucos os canais, né? Não vou dizer que é só o podcast que não, né? Porque tem outros canais que têm a independência e pode trazer esses assuntos, igual mais na frente nós vamos trazer também, do mesmo jeitinho que foi feito aqui, com a prestação de conta de Benjamin, a gente vamos trazer a prestação de conta de Ildemar Gonçalves, que é hoje tido como também uma pessoa forte para voltar. E aí nós vamos saber como foi que ele gastou esse dinheiro público desses 3 anos de 3 mandatos, né? Inclusive 12 anos. Falando disso, já que você tocou no nome Ildemar Gonçalves, esse é um dos nomes que geram em torno desse nome, talvez nesse momento, a maior expectativa em relação à eleição para prefeito da Ceilândia, né? Isso. E é importante a gente saber disso, porque nós já tivemos outras épocas, dizem as bocas pequenas, e o Ildemar não era candidato exatamente por conta da rejeição dessas contas. Talvez mostrar isso, se hoje está ou não está, seja importante para a população conhecer, tomar o conhecimento, né, do que de fato aconteceu lá atrás. Eu acho isso... vamos simplesmente, nós não estamos aqui inventando nada, não estamos indo atrás de perseguir ninguém, simplesmente vamos trazer como é que foi gasto esse dinheiro. Trazer o conhecimento. Do mesmo jeito que está sendo feito, esse não é o primeiro e último episódio que vamos trazer a prestação de conta de Benjamin de Oliveira. Temos que trazer prestação de contas, inclusive, da Câmara Municipal. Câmara Municipais hoje, né? Já nos perguntaram em relação ao andamento do que tem acontecido na Câmara, já que recentemente nós tivemos um episódio do Tic Tac Podcast que foi direcionado à Câmara de Vereadores, e hoje nos foi feita essa pergunta, Márcio. Como é que está? O que aconteceu? Vocês nunca mais falam, porque nós estamos esperando o momento certo. Eu falei, estamos esperando o momento certo, a situação certa, para a gente não chegar e inventar história, mentir e criar. E não é o nosso objetivo aqui. Nosso objetivo é mostrar a verdade. Tem que ser sempre. Tem que ser sempre. É o compromisso do TAC. Mas... então já passou de 1 hora de podcast, tá dando passou conexão rápido, excelente, né? 1 hora passou rápido. Mas esse podcast quase não ia pro ar. Esse deu trabalho, né, Márcio? Parece assim que... Esse teve que mudar o computador. Porque já tudo pronto, né? Teve que mudar tudo. Tivemos que fazer novamente aqui a pauta. Configurar o... Inclusive atrasou aí, né? Não é que atrasou, chegou 1 hora. Eu sempre falo assim, é um pouquinho mais, um pouquinho menos. Um pouquinho menos, nós chegamos um pouquinho mais, mas deu tudo certo, conseguimos mostrar aí, né? E, de fato, muito bom a gente ter conseguido levar para o Tic-Tac Podcast dessa tarde de quinta-feira, continuar aqui, dar continuidade no trabalho do Tic-Tac, que, por sinal, temos que agradecer, né, a interação do público com o Tic-Tac. Tem sido essa interação tem sido muito boa, tem sido excelente, né? Mostra mais uma vez que nós estamos aí no caminho certo, e o nosso compromisso tem tido resultado, porque para a satisfação nossa é essa, é você que está aí do outro lado, receber
um produto de qualidade e nos dar esse feedback também, que é a sua presença aí, acompanhar a nossa programação, você curtir, você compartilhar as informações que temos passado aqui e, lógico, quando se trata de denúncia, você também apurar. É importante que a população ela tenha essa preocupação em apurar a verdade, para saber se de fato a coisa é ou não verdadeira. Apesar que nós temos essa preocupação de levar a verdade, mas a sua opinião é sempre muito importante. É verdade. Pronto, era? Pronto. Pode encerrar o Tic-Tac Agradecer dessa quinta? Pode. Como diz meu amigo aí, eu estou satisfeito por hoje. Me dou satisfeito por hoje. Pronto. Então, Tic-Tac Podcast, vamos encerrar por essa quinta-feira e já convidar você para o episódio 12º na terça, que vamos trazer também mais coisa. Pode vir denúncias graves de erro médico no próximo Tic-Tac. Isso é outro assunto que tem mexido nos bastidores, né? É um assunto que nós temos tido a preocupação também de apurar com muita clareza, com a coisa de, porque é um assunto muito grave mesmo, é uma situação muito preocupante e que nós vamos trazer na próxima terça-feira aqui no Tic-Tac Podcast. Se for comprovado tudo que foi passado, porque só vem pro ar depois que passar pelo filtro, e saber se tudo que foi falado é verdade, porque envolve políticos de Açailândia, um político médico, né, que participou desse ocorrido e que chegou o óbito dessa mulher, de uma mãe de família. Isso é grave e o Tic-Tac tá nessa apuração. A gente conseguindo fechar a investigação, que há veracidade, que aconteceu, e aí nós vamos estar aqui na terça-feira já com esse assunto polêmico que vai estremecer a Açailândia se comprovar tudo isso. Mais um. Isso que foi agora, essa pauta de hoje do Tic-Tac estremece a estrutura política da base, porque é muita explicação que o deputado Benjamin de Oliveira vai ter que dar para os seus eleitores. Eu como uma pessoa, vale dizer que eu tenho um profundo respeito e admiração pelo Benjamin de Oliveira, mas eu confesso a você que essa situação ela me deixa muito preocupado, porque ele não é apenas uma pessoa comum que mora no município, e nem que fosse, não é isso? Ele é um político, é alguém que ele administra, né, um recurso público, ele é alguém que, além de ser um formador de opinião, ele, Benjamin de Oliveira, é um político no mandato, um representante, né, de uma camada social, representante de um povo, das pessoas que votaram nele, que provavelmente deve ser candidato a prefeito do município de Açailândia. E sem falar que tem muitas pessoas que depositam a esperança de uma Açailândia melhor com Benjamin de Oliveira. Mas só que precisa saber como é que é o perfil do Benjamin de Oliveira com gasto público. O Tic-Tac começou esse podcast e nós vamos trazer outros episódios tratando sim dessa prestação de conta do dinheiro público do Benjamin de Oliveira, que aí é a população que vai formar o perfil. Tem o perfil de cuidar com dinheiro público? Se tiver, vota. Mas se você achar que não tem, que não é esse tipo de pessoas que faz esse tipo de coisa que merece estar à frente da prefeitura, você não dá seu voto. Então o Tic-Tac está aqui para trazer isso, trazer essas informações para tomada de decisão. Assim como se você acha, entende que o voto é seu, o direito seu,
E você tem que votar num político que não tem responsabilidade com dinheiro público também, o problema é seu. Porém, nós temos que mostrar, nossa obrigação é mostrar a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Então, Herão, vamos encerrar novamente aqui nosso podcast. Já não tem mais nem lágrima para chorar, né? Não Despedida, tem. quando você vai se despedir, você chora. E se despede, chora. Eu vou me despedir novamente. Herão, mas sem o Sininja aqui, você se desenvolveu bem, não é nada, Herão? O trabalho, o Sininja, ele tem, né, o nosso amigo Sininja, mandar um abraço aí, meu amigo Sininja não tá bem, né, fazendo os exames, mas a vida continua, o podcast Tic-Tac continua, né, e é bom quando nós estamos aqui os três, ou eu e você, ou sozinho, nós temos que dar continuidade no trabalho, porque aqui não é o Heron, não é o Márcio, não é o Sininho, é o Tic-Tac Podcast. Tic-Tac Podcast. Terça-feira estamos de volta, às 16 horas. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas nós vamos estar terça-feira no ar e promete vir bomba, né? Essa bombinha do Tic-Tac, terça-feira, hoje ela já deu um estouro, né? E terça pode vir confirmando essa investigação, chegando a confirmação do que foi relatado aqui por Tic-Tac. Terça-feira nós estamos aqui na bancada com o esposo da finada. A nossa intenção, né? Lógico, depois de tudo apurado, recebemos a denúncia de um pai de família, de um cidadão, do marido, um esposo que perdeu a esposa aí num erro médico grave, um grave erro médico, e que ele está insatisfeito, e a gente tem procurado, lógico, ouvir, mas não apenas para fazer sensacionalismo, é para trazer a verdade, não é isso, Márcio? Verdade. Se possível, a gente, se for conveniente, provavelmente nós vamos ter aqui uma entrevista com esse cidadão. Que é o esposo, né? O viúvo. Então vamos trabalhar para ter essa confirmação. Então, obrigado você que acompanhou o Tic-Tac Podcast e convidar você a acompanhar a Arc FM, a rádio comunitária ali da Grande Vila e o Demar. Todo sábado tem um programa Rádio Mania. Rádio Mania, a partir das 8 da manhã nós estamos lá, né, fazendo às 8 às 10, só fazendo pré-aquecimento para o Estação Notícias, né? E tem sido muito bom também. A gente tem trazido um pouco de alegria ali nas manhãs de sábado. E depois a gente entra aí com Estação Notícias, né? O Márcio Pires aí sempre levando muita informação para as pessoas ali, tanto da vila como da região, né? Ok, tá feito o convite, mandando um abraço para os nossos diretores, Carlos Cristiano, o CC News, né? News, agora é CC News. Carlos Cristiano, mas tira esse negócio de CC News, bota Carlos Cristiano, notícia que todo mundo conhece. Manda aí, né, um abraço, né, um grande abraço a você que participou da nossa programação de hoje aí, né? E esperamos na terça-feira contar mais uma vez aí com a sua presença e com a sua participação. Um abraço a todos. Ok, até terça.